Então, pessoal, boa noite a todos. Na nossa aula de hoje aqui, a gente vai começar a ver o capítulo 5, tá? Do nosso curso da Cisco, que é configuração de switch. Então, a gente vai ver aqui o subcapítulo 5.1, a gente vai avançar um pouquinho no 5.2, e depois tem uma atividade prática de SSH para vocês fazerem. Então, até o Jefferson tinha falado sobre SSH, tá, Jefferson? Então, essa aqui é uma prática exatamente sobre SSH, ok? Então, capítulo 5, configuração de switches. A gente vai ver aqui, inicialmente, no capítulo 5.1, a configuração de switch, tá? Usando as configurações iniciais. Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre a sequência de inicialização do switch, que é o que acontece quando a gente liga um switch. Então, quando o switch é ligado, tá? Ocorre a sequência de inicialização. Inicialmente, o POST, que é o Power On Self Test, tá? Que é um programa armazenado na ROM, ele executa e verifica o hardware como a CPU e a memória RAM. Então, é um teste inicial do hardware, tá? Para ver se o equipamento está funcionando corretamente. Depois, o bootloader, também armazenado na ROM, que é um programa também, ele é executado e inicializa partes dentro da CPU, inicializa o sistema de arquivos flash, e em seguida vai procurar, localizar e carregar uma imagem do sistema operacional. Essa imagem do SO pode ser definida na variável de ambiente boot, que a gente vai ver depois ali como alterar. E se essa variável não existir, ou não estiver definida, o switch faz uma limpeza geral no sistema, faz uma varredura no sistema de arquivo flash, para procurar algum arquivo de imagem executável, carregar ele na RAM e iniciar o arquivo quando ele for encontrado, tá? E se um arquivo de imagem não for encontrado, ou seja, não tiver nenhum arquivo de sistema operacional que possa ser executado pelo switch, o switch vai entrar no modo aqui de prompt switch 2 pontos, que é um prompt ali de comando que permite alguns comandos no sistema operacional para tentar achar essa imagem, tá? Ou recuperar o sistema de alguma falha, só que ele tem alguns comandos limitados, tá? Não é tanto comando quanto no exec privilegiado do usuário que a gente tem, tá? Mais ou menos quando a gente inicia o Windows ou o Ubuntu dá algum problema, às vezes o SO ele cai num terminal ali que a gente digita alguns comandos, tá? Essa é a mesma ideia. Então, quando ele não acha um sistema operacional, ele executa aqui um terminal, uma linha de comando mais simples, tá? Para a gente tentar procurar uma imagem de sistema operacional ou fazer algo para conseguir carregar o sistema. E se um sistema operacional é carregado, então as interfaces do switch são inicializadas e todos os comandos são armazenados no arquivo lá de startup config, tá? Lembrando que esse arquivo startup config é aquele arquivo que, mesmo que eu desligue o switch, quando eu religar, as configurações dele estão lá armazenadas, tá? E esse arquivo de configuração de inicialização, startup config, ele está armazenado na NVRAM, que é uma memória não volátil, tá? Então, mesmo que eu desligue o switch e religue, o arquivo vai conter as informações salvas anteriormente. Então, aqui o comando boot system, a gente utiliza ele para definir a variável de ambiente do boot. Ou seja, qual o caminho que o switch tem que procurar para encontrar a imagem do sistema operacional. Então, como é que a gente pode alterar essa variável aqui de ambiente? É dar o comando boot system, aí aqui passando flash 2 pontos, que seria o dispositivo de armazenamento que eu estou utilizando. Essa parte aqui em roxo seria um caminho, né, um diretório, onde deveria estar o meu sistema operacional, e aqui nessa parte em amarelo, .bin é o arquivo executável aqui do sistema operacional, tá? É um arquivo binário, na verdade, não é executável, desculpa. É um arquivo binário que o switch, ele carrega a imagem dele do sistema operacional, tá? Então, caso eu queira mudar esse caminho aqui, de repente eu baixei uma versão mais nova e quero manter as duas versões do sistema operacional, eu posso criar aqui um novo diretório, um novo caminho, e ter mais de uma versão instalada no meu switch, tá? E aí, com esse comando aqui, eu escolho qual imagem, qual sistema operacional que eu vou executar quando eu inicializar o meu equipamento. Então, aqui a gente também no prompt de comando, ali no bootloader, a gente consegue acessar através de um console, de uma conexão de console, para fazer a recuperação de alguma falha no sistema, tá? Daí que tem um passo a passo, conectar o cabo do PC na porta do console, configurar o software de emulação, desconectar o cabo de alimentação do switch, depois reconectar o cabo, tá? Então tem uns passos que a gente tem que seguir aqui para eu, com um cabo de console, usando um terminal, eu acessar o switch para tentar recuperar de alguma falha, tá? Como eu falei anteriormente, o prompt de comando do bootloader é switch 2 pontos, tá? Ao invés lá do switch, esse sinalzinho aqui de menor. Quando a gente entra no switch e o sistema operacional carregou com êxito, a gente entra nesse prompt aqui, né? E depois a gente dá um enable para cair lá no exec privilegiado. Quando dá algum erro
é um outro prompt, tá? Que é o switch 2 pontos, ok? Daí aqui a gente tem alguns comandos aqui básicos para tentar, como eu falei anteriormente, recuperar o sistema de alguma falha, ou de repente alterar o caminho do SO para que ele possa ser carregado pelo sistema. Então, os comandos nesse prompt são limitados, tá? A gente pode usar o comando help aqui para exibir quais os comandos que a gente tem aqui nesse prompt limitado. Outra coisa importante também é que nos switches eles têm LEDs, né, de indicação de status, tanto LEDs de status gerais do switch, quanto LEDs em cada uma das portas, tá? LEDs individuais de cada porta. Aqui os LEDs de switch, normalmente, nesse modelo aqui, Catalyst 2960, ele tem um LED de sistema, LED de módulo de porta duplex, para saber se está operando ou não duplex, full duplex, a velocidade da porta, LEDs específicos de cada uma das portas também, tá? Então, existem LEDs aqui, que só pela luzinha aqui e pelo manual do equipamento a gente consegue verificar se está correto ou não, se tem algum problema com o switch, tá? Olhando só fisicamente para os LEDs. E em cada porta, a gente também tem LEDs de funcionamento da porta. Então, por exemplo, se não tem nenhum LED aceso, quer dizer que a porta está desligada, não tem nenhum link acessando, né? Não tem uma conexão. Se for a luzinha verde, quer dizer que o link está presente, então eu tenho uma porta ativa. Piscando em verde, estou enviando dados. Se está alternando entre verde e laranja, quer dizer que tem uma falha no link aqui, na envio dos dados. Cor ambar, a porta não está enviando os dados, tá? Isso é comum nos primeiros 30 segundos depois que a gente ativa ou reinicializa uma porta, tá? Até ela conseguir entrar em modo de funcionamento. E o amarelo intermitente, a porta está sendo bloqueada para evitar um loop de switch. Então, com os próprios LEDs das portas, a gente consegue já ter aqui a noção de possíveis falhas ou problemas, ou se está tudo funcionando corretamente, tá? Então, como é que a gente faz para realizar um gerenciamento de switch básico? Eu comprei lá um switch e quero configurar ele usando um terminal, né, um computador, para eu começar as configurações iniciais, tá? Diferentemente, pessoal, lá do Pact 3, que a gente clica em cima do switch e já abre direto a linha de comando, aquilo é algo só para facilitar a programação, a configuração do switch, né? Mas na prática, na vida real, a gente sempre tem que ter isso aqui, né? Eu tenho que ter um computador com uma tela, com um teclado, um cabo que conecta ao switch para eu conseguir, através desse terminal aqui, acessar o meu switch, o prompt de comando, e digitar os comandos aqui no teclado e visualizar na tela, né? O switch não tem uma tela e nem um teclado em si, né? Então, a gente sempre vai precisar de um computador aqui, que a gente chama de terminal, para configurar tanto um switch quanto um roteador. Então, para configurar um switch para acesso remoto, o switch precisa ser configurado com endereço IP, uma máscara de subrede e um gateway padrão. Isso aqui, se eu estou configurando ele remotamente pela internet, né? Se eu vou configurar, por exemplo, direto ali com a porta serial do console, eu consigo fazer isso localmente, tá? Mas se eu quero acessar de uma outra rede, eu preciso ter essa configuração de IP e também de gateway. Então, eu vou configurar uma interface virtual de switch específica, que é da sigla CVI, tá? Switch Virtual Interface, ou interface virtual de switch, que a gente usa para gerenciar o switch, tá? É como se fosse, é uma interface, só que em vez de ser uma interface física, é uma interface virtual. Então, nessa interface, a gente vai atribuir o endereço IP, tá? E, por padrão, essa interface de gerenciamento, ela é controlada e configurada por meio da VLAN 1, tá? A VLAN a gente vai ver no próximo capítulo, que é o capítulo 6, que são LANs virtuais que a gente consegue criar dentro da nossa rede. E, por padrão, essa interface virtual, ela pertence a VLAN 1 aqui, tá? E, normalmente, o gerenciamento dessa interface virtual é comumente chamado de VLAN de gerenciamento, tá? Só que, por fins de segurança, na prática, a gente não indica deixar essa interface virtual configurada na VLAN 1, tá? E sim criar uma VLAN específica para a gente colocar essa interface virtual de configuração. Então, quais seriam os comandos aqui para a gente acessar ou configurar inicialmente, tá, o switch, para que a gente consiga acessar ele remotamente e depois consiga fazer a sua configuração. Claro que inicialmente, como eu falei, pessoal, quando eu comprei um switch zerado ali, primeiro eu vou ter que usar a porta de console ali com cabo serial, de botar o computador do lado do switch para eu conseguir fazer essas configurações aqui iniciais, né? Aí depois eu posso configurar SSH, enfim, ou Telnet, que não é indicado, que não é seguro, para daí fazer uma configuração realmente remota de outra rede, né? Mas na primeira configuração inicial, eu tenho que engatar um cabo fisicamente no meu switch aqui para eu conseguir configurar isso. Então, os comandos a gente vai dar, que seria o comando config terminal, para entrar no modo exec privilegiado. O comando interface VLAN 99, para criar uma VLAN específica, para eu atribuir essa VLAN a
interface virtual que a gente vai criar. Tá? Então, essa interface VLAN 99 eu crio ela, e dentro dela aqui eu vou colocar o endereço IP. Aqui o comando está errado, né? Porque aqui foi traduzido, mas na verdade é address, IP address aqui, que é o comando, passando o IP e uma máscara de subrede. Então, essa configuração aqui é exatamente a mesma configuração que eu faço numa porta de roteador ou numa porta de um switch. Dou o no shutdown, exit, depois dou esse comando IP default gateway, passando o IP do gateway aqui, que é para permitir, tá, que o switch se comunique com redes externas. Dou um end para sair, depois o copy run config, startup config, para copiar essa configuração para o arquivo de inicialização. Por que o gateway é importante? Ó? Porque o gateway padrão é o endereço do roteador, tá? E é usado pelo switch aqui para se comunicar com outras redes, tá? Então, lá no switch, eu tenho que definir um gateway padrão, assim como eu faria em um computador que acessa um roteador, tá? Passando aqui o IP do meu gateway, que é a interface lá que está conectada, do roteador que está conectado ao switch, tá? Sobre comunicação duplex, a gente já viu várias vezes, a gente está cansado de saber, tá? Mas aqui é um conceito novo, é que o Gigabit Ethernet, que funciona a 1 gigabit por segundo, e placas de rede que funcionam no Ethernet 10 gigabits por segundo, que é mais rápido ainda, eles só funcionam, tá, em conexões full duplex, tá? Então, para eu trabalhar em 1 giga ou 10 gigabits por segundo, eu sou obrigado a ter uma comunicação full duplex em ambas as pontas. Então, só relembrando, a comunicação full duplex, eu envio e recebo dados simultaneamente, e a comunicação half duplex, eu envio ou recebo os dados em determinados momentos, né? Então, eu não consigo enviar e receber ao mesmo tempo. Ou eu só envio, ou eu só recebo. Então, com essa configuração de half duplex, eu consigo, no máximo, velocidades de 100 megabits por segundo. Para eu querer 1 gigabit por segundo ou 10 gigabits por segundo, é obrigado ser uma comunicação full duplex, tá? Na hora de configurar aqui as portas do switch, tá? Em relação à configuração duplex de full duplex, ou half duplex e velocidade, tá? Os switches normalmente tem uma configuração padrão automática já para isso, tá? Então, configurações de duplex ou velocidade incompatíveis podem causar problemas de conectividade. Então, a gente sempre pode verificar as configurações, tanto da velocidade quanto se está trabalhando em half duplex ou full duplex, usando o comando show interface, passando o ID da interface. Aqui um conceito importante, todas as portas de fibra ótica, tá? Isso pode ser em switch ou, enfim, no roteador, elas operam sempre uma mesma velocidade, são sempre full duplex. Então, se eu quero manualmente, tá, forçar o switch a usar uma velocidade específica, o half duplex, eu também posso fazer isso, tá? Então, vou lá e configuro o terminal, entro na interface que quero configurar, por exemplo, a interface Fast Ethernet 01, e dentro dessa interface aqui, eu posso dar o comando duplex full para forçar que os meus switches trabalhem em full duplex. O comando aqui, speed 100, tá aqui de novo, tá velocidade, mas aqui foi traduzido, mas não deveria. Speed 100 para eu forçar a comunicação em 100 megabits por segundo, tá? E depois dou um end e salvo as configurações, tá? Então eu posso manualmente dizer se eu quero 100, se eu quero 1 giga, se eu quero 10 megas, tá? Se eu quero full duplex, eu só quero half duplex. E tem outro recurso importante nos switches, que é o MIDEX aqui automático, tá? Que alguns switches possuem, tá? Não todos, mas alguns possuem, que permite que uma interface detecte o tipo de cabo necessário, que é um cabo direto ou um cabo de par cruzado, e configure a conexão de forma adequada. Por que isso, pessoal? Até pouco tempo atrás, tá? A gente usava esses cabos diferentes para conectar um switch num switch ou um switch no roteador, tá? Para eu conectar um switch no switch, eu tinha que usar um cabo de par trançado cruzado. Vocês estão tendo agora cabimento estruturado, né? Não sei se já chegaram a ver os tipos de cabo ou não, tá? Mas um cabo cruzado, ele, do outro lado, de um lado ele tem a sequência das cores dos cabos é uma, e do outro lado tem algumas inversões, tá? Então, para conectar, às vezes, máquinas, dois computadores entre si, ou dois switches, a gente usava esses cabos de par trançado cruzado, tá? E para conectar um switch a um PC, a um roteador, era um cabo normal, tá? Um cabo direto, que a gente chama. Só que alguns switches aí, dependendo da versão, ele tem uma opção de MIDEX automático, e mesmo que eu use um cabo errado, eu uso um cruzado, ao invés de usar um cabo
direto ou vice-versa, os switches conseguem se acertar, tá? E conseguem fazer a comunicação entre si. Então, como é que eu faço a configuração? Eu entro de novo na interface que eu quero configurar e dou o comando duplex alto, tá? Então, com isso, as interfaces vão negociar automaticamente. Desculpa, o duplex alto é para trabalhar em full duplex ou half duplex, dependendo das portas dos switches, tá? O speed alto também, velocidade vai ser automática dependendo das portas, sempre vão tentar usar melhor. E aqui a gente falou que agora o midex alto, ele é responsável por esse comando para mesmo que eu use um cabo errado entre um switch e um roteador ou entre dois switches, a configuração das portas ajeita isso, tá? E faz com que a comunicação seja correta. Em switches que não tem isso aqui, se eu não der esse comando aqui, porque eu esqueci de dar esse comando ou porque não tem essa opção, e eu conectar um cabo errado, tá? A conexão não vai ter sucesso. Então, a gente teria que ir lá e trocar o cabo e colocar um cabo certo. E sempre que a gente faz uma configuração, lembrando de dar o running config, startup config. Então, comando aqui o duplex, para a gente usar half duplex ou full duplex. O speed, a velocidade da porta, e o midix, aqui o midix, para essa questão aqui de tipo de cabo ser automaticamente detectado. Tá? Então, a gente pode usar aqui o comando show controls eternity control para verificar as definições do midix automático. Então, eu vou lá dar um show controls eternity controls, passando a interface, tá? E aqui deve aparecer se isso está on ou não, tá? Então, isso aqui só é utilizado, como eu falei, caso a gente utilize um cabo que não é o adequado para configurar, para conectar, dois switches, tá? Ou um switch a um equipamento como roteador ou um computador. Então, a gente tem aqui vários comandos para a gente verificar as configurações das portas do switch, tá? Tem o show interface passando a interface ID, o show startup config, o show running config, show flash para ver o que tem na memória flash do meu switch, show version, a versão do SO do switch, show history para ver o histórico dos comandos que a gente já inseriu, show IP passando ali na interface para ver informações sobre uma interface, e para exibir a tabela MAC, show MAC address table ou show MAC address table. Então, são comandos que a gente utiliza para verificar algum problema, para tentar ver se algo está errado, o que pode ser, tá? Então, quando aqui eu dou o show run config, nesse exemplozinho aqui, a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, interface Flash Eternity, switch port access VLAN 99, cria uma VLAN nessa interface, e o modo de acesso ao access, tá? Esses modos aqui a gente vai ver na aula que vem, que é o capítulo 5.2, tá? Que é os tipos de acesso que a gente tem nas portas do switch. E aqui embaixo, lá, a VLAN que foi configurada, a interface VLAN 99, que é uma interface virtual, com IP e com a máscara de subrede. Quando a gente usa também aqui o comando show interface, passando a interface, que a gente quer, nesse caso, a Fast Ethernet 018, na primeira linha tem algo bem importante, ó, que é esse ISUP Line Protocol e ISUP Connected. O que isso aqui quer dizer? O primeiro up aqui quer dizer que a camada 1 está funcionando, ou seja, fisicamente a conexão está ok. E o segundo up é a camada 2, quer dizer que a nível de enlace de dados ali, de endereçamento MAC, a camada 2 também está funcionando, tá? Então, com esse comando aqui, a gente consegue detectar problemas comuns aí de mídia. Tá? Então, o primeiro parâmetro lá refere-se à camada 1, que é a camada física, e indica se a interface está recebendo o sinal da portadora, ou seja, se fisicamente está sendo enviado e recebendo sinal naquela porta. E o segundo parâmetro se refere à camada de link de dados, indica se os protocolos da camada de link foram configurados corretamente. Então, lá na minha interface, aqui na primeira linhazinha, quando eu dou show interface Fast Ethernet 0/1, por exemplo, ou qualquer outra porta do meu switch. Se aqui está up, está ativa, o meu link, a minha porta está operacional. Caso um dos dois esteja inativa, há algum problema com a interface, a gente tem que verificar o que é para tentar resolver o problema. Tá? Nesse mesmo comando aqui, a gente também tem várias outras informações, tá? Em relação à porta, ali, a interface, que são sobre o envio e o recebimento de pacotes. Tá? Então, por exemplo, aqui, 3 input errors. O que são os errors input aqui, ou erros de entrada? É o número total de erros, que inclui contagem de pacotes Hunts, Giants, CRC, buffer, frame, overrun e ignored.
os mais importantes aqui são os runts e os giants, tá? O que são os runts e os giants? Os runts são pacotes que são descartados porque eles têm um tamanho mínimo, são menores, na verdade, do tamanho mínimo permitido pelo meio físico. Então, qualquer pacote na tecnologia Ethernet com menos de 64 bytes é considerado um runt e é descartado. Tá, mas professor, por que ia ter um pacote menor do que esse tamanho aqui? Porque provavelmente o pacote foi mal formado na origem, tá? E o pacote dele é tão pequenininho que ele é considerado um pacote inválido. Então, ele já é descartado. E o pacote Giants é o contrário, né? Quando o pacote é muito grande, ele é descartado também por ser muito grande. Então, por exemplo, qualquer pacote maior do que 1518 bytes é considerado também um pacote Giant e também é descartado por isso. Então, os pacotes sempre têm que estar entre o mínimo e o máximo do tamanho permitido para a tecnologia que a gente está utilizando. Os erros aqui de CRC são os erros gerados quando o checksum lá é calculado não é igual ao checksum recebido. Lembrando que lá no protocolo da camada de enlace, lá no cabeçalho, a gente tem o CRC, que é um valor que é calculado pela origem e é colocado ali dentro do cabeçalho. E quando esse quadro chega no destino, é calculado novamente esse CRC e esses valores têm que bater. Caso não bata, quer dizer que teve algum problema na transmissão do dado, tá? Então, isso aqui é um erro de checksum, de checagem de integridade dos dados. Então, nesse exemplo aqui, os 3 erros que tiveram foram, na verdade, erros de CRC, ou seja, o pacote foi enviado, no meio do caminho deu algum problema, e o pacote que foi recebido foi diferente do que foi enviado. Então, tem que ser depois transmitido novamente. E os erros aqui de output error são os erros de saída, né? São todos os erros que impediram a transmissão final dos datagramas a partir de uma interface. As colisões é o número de mensagens retransmitidas devido a uma colisão eterna, então teve um monte de colisões. Lembrando, se isso aqui for half duplex, essa porta, não existe colisão, tá? Desculpa, se for full duplex, não existe colisão. Para ter colisão, tem que ser half duplex. Então, se for um switch mais antigo, que as portas só funcionam em half duplex, então pode haver colisões, mas se for full duplex, não vai haver. E aqui, late collisions, é quando as colisões ocorrem depois do que o quadro for enviado, depois que 512 bits do quadro forem enviados. Lembre que na aula passada a gente viu que tem algumas formas de enviar um quadro, né? Tem uma que o switch, o roteador, enfim, ele pega o quadro, espera o quadro completo ser recebido, calcula lá o checksum e depois envia o quadro. Mas tem uma outra, que é utilizado normalmente pelos equipamentos da Cisco, que ele lê só o iníciozinho do quadro, verifica já ali qual é o MAC de destino e já manda o quadro para frente, tá? Só que isso pode haver problema, porque futuramente pode ter uma colisão, algum problema com esse quadro. Então, essas colisões tardias aqui é exatamente isso, tá? É quando ocorre uma colisão de um quadro que já foi enviado depois de 512 bits terem sido transmitidos, tá? Que a gente chama de colisões tardias. Tudo isso aqui a gente consegue ver nesse comando show interfaces. Então, a gente tem como a gente vai dizer aqui, um organograma aqui de como identificar e solucionar problemas de mídias do switch, tá? Então, a gente executa aqui o comando show interface para verificar se a interface está ativada. Na primeira linhazinha lá, se tiver o up e up, tá? Se não estiver, se estiver, pode ter, a gente precisa verificar se tem algum tipo de ruído ou de interferência eletromagnética nos cabos, tá? Se sim, a gente tem que remover essas fontes, ou, de repente, refazer o cabeamento, enfim, ou trocar o cabo. E verificar se o ajuste duplex está configurado corretamente nas duas extremidades. De repente, eu coloquei lá de um lado half duplex, do outro lado eu coloquei full duplex. Então, isso pode dar um problema também na conexão. Caso a interface não esteja ativada, não está lá up, de repente está up, down, ou down, up, eu tenho que verificar os cabos, se estão adequados, verificar se há danos nos cabos conectores e verificar se a velocidade está configurada corretamente nas duas extremidades. Tá? Sendo sim ou não, eu tenho que ver se o problema foi resolvido. Se sim, quer dizer que eu consegui resolver o problema. Caso contrário, eu tenho que documentar, tá? E dimensionar o problema e procurar outras soluções. Tá? Então, é importante sempre a gente ver essa primeira linha aqui justamente para ver aqui o up e up. Tá? Se está down aqui, provavelmente é uma questão física. Se está down aqui, provavelmente pode ser uma questão de configuração aqui de duplex, enfim, ou de alguma interferência, ou alguma outra configuração nas portas do switch. E, pessoal, aqui a gente vai ver o capítulo 5.2 na aula que vem, só que eu já vou entrar um pouquinho nesse subcapítulo para a gente ver aqui a parte do SSH, que é a parte lá do trabalho do exercício prático, tá?
Então, para acessar o switch, a gente consegue usar um acesso remoto, com o Telnet, mas é indicado a gente utilizar o SSH, que é o Security Shell, por questões de segurança. Tá? Então, o SSH é um protocolo alternativo para o Telnet, uma vez que o Telnet usa textos simples, tá? E ele é inseguro porque se alguém interceptar essa transmissão de dados no Telnet, é possível pegar o nome de usuário, senha, bem como todos os dados que estão sendo transmitidos. Por quê? Porque o texto, inclusive a senha e usuários, são transmitidos em texto plano, tá? Não tem nenhum tipo de criptografia. Já o SSH é mais seguro, pois não oferece uma conexão de gerenciamento... Mas oferece, né? Aqui está errado, tá? Pois oferece uma conexão de gerenciamento criptografado. Então, a gente sempre deve dar prioridade para o SSH e não para o Telnet para acessar remotamente um switch. Para um switch conseguir operar o SSH, ele deve ter uma versão do sistema operacional que no nome da versão tem que ter essa sigla K9, ó, no final do nome do arquivo. Porque isso daí indica que essa versão do SO inclui recurso de criptografia e daí é possível a gente utilizar o SSH. Então, quando eu dou o comando show version lá no switch, tem aqui a versão do meu SO, do meu iOS, tá? A versão do switch do iOS, e aí tem aqui, ó, no finalzinho do nome, ó, Linebase K9. Então, tem que ter no finalzinho do nome aqui a sigla K9. Se não tiver isso aqui, o switch não suporta SSH. Então, para configurar um SSH no switch, primeiro eu tenho que verificar o suporte SSH, né? Então, meu switch tem que permitir o SSH, tem que ter uma versão de sistema operacional que permita isso. Depois disso, eu preciso também ter um nome, um hostname para o meu switch, tá? Porque eu sou obrigado a dar um nome para o meu switch, senão eu não consigo configurar o SSH. Depois de fazer isso, então eu consigo fazer uma configuração aqui para usar o SSH. Então, quais são os comandos para configurar? A gente entra no na configuração de terminal, com o comando configure terminal. Dois comandos aqui, domain name, que pode ser que qualquer coisa, nesse exemplo é cisco.com, tá? Mas pode ser um domínio da empresa, ou pode ser um domínio fictício. Tá? Só que isso aqui é importante por quê, pessoal? Porque esse comando, na verdade, é utilizado na hora de criar a chave para nomear as chaves que a gente vai criar, tá? Então, aqui o ES da Cisco, ele utiliza esse domínio aqui para criar o nome da chave que a gente vai criar aqui no passo seguinte. Então, aqui eu sempre dou o comando IP, domain name, e aqui coloco qualquer nome de domínio. Pode ser a minha empresa.com, ou enfim, tá? Pode ser fictício, pode ser o nome de domínio que a minha empresa realmente usa localmente, tá? Mas é importante sempre dar esse comando aqui. O segundo comando aqui é o Crypto Key Generation RSA, que é utilizado para especificamente criar as chaves criptografadas que são utilizadas na conexão SSH. Então, quando eu dou esse comando aqui, eu percebo que aparece aqui, ó, o nome das chaves serão s1.cisco.com. Então, o nome das chaves, na verdade, é uma concatenação do nome do meu equipamento, S1, ó, meu switch, o nome dele é S1. A gente usa lá o hostname para nomear o switch, concatenado com o meu domínio que eu coloquei aqui, cisco.com. Então, aqui é o nome da minha chave. E aí a gente pode criar uma chave com 512 bits, com 1024 bits, 256 bits, tá? Enfim. Por padrão, ele pede 512. Se eu quiser, eu quero usar 1024 bits. Aí a gente digita lá 1024, dá o Enter, ele vai criar com 1024 bits, tá? Isso aqui ele faz uma pergunta para nós. Depois eu preciso criar um usuário e uma senha, então uso o comando username e um usuário qualquer, aqui nesse exemplo é admin. O secret, que é para criar a senha, e aqui a senha seria CCNA, tá? E entro na linha de configuração, entro na configuração das linhas virtuais. Então, dou line VTI 015 para configurar as linhas virtuais. Esse comando aqui é importante, que é para aceitar o SSH, tá? Então, transporte input SSH, para eu forçar que remotamente eu só consigo acessar por SSH. O login local, ele vai forçar o uso de banco de dados local para o nome de usuário e senha, ou seja, quando eu for me conectar com o SSH, ele vai buscar localmente no switch usuário e senha, que é exatamente o que eu criei aqui anteriormente, porque tem a opção também de pegar um servidor remoto de usuário e senha, tá, para logar, mas aqui nesse exemplo a gente está usando um login local, então o switch vai procurar localmente um usuário e uma senha. Dou exit e depois uso aqui esse comando IP SSH version 2, que é para utilizar o SSH versão 2, que ele é bem mais atual, tá? E ele é melhor que o SSH versão 1, tá? Ele tem melhoras aqui na segurança. Então é sempre indicado também dar esse comando aqui
para eu utilizar o SSH2 versão 2, não SSH versão 1. E depois, para a gente fazer, então, a conexão SSH, a gente vai no PC lá, conectar o switch usando o SSH. Por exemplo, a gente pode usar o PUT ou qualquer outro software de simulação, emulação de terminal. Aí a gente passa o endereço IP lá, ó, que a gente configurou naquela interface virtual, na SVI. A porta é 122, né? Escolha SSH. Dou lá a conectar e eu vou conseguir me conectar no switch. E aí, claro que ele vai pedir depois ali a senha para a gente conectar no switch, de acordo com a senha que eu passei aqui na hora de configurar o SSH. E daí lá dentro do switch já conectado, a gente consegue usar aqui o show IP SSH para ver ó, que o SSH está ativo, na versão 2. Aqui tem a chave também que foi criada. Tá? E só o show SSH, que ele já mostra que a gente está com a conexão de entrada e saída de dados e que o SSH está ativo nesse momento. Tá? A atividade que a gente tem lá é exatamente isso, tá? É um PC, aqui vou mostrar aqui para vocês, para fazer, que está lá no SIGA. Atividade é exatamente isso. Eu tenho um computador conectado num switch, e o que eu tenho que fazer é configurar o SSH no switch para que eu consiga, através desse PC, fazer uma conexão no meu switch, tá? Então, depois, se vocês forem ver ali, seguir o passo a passo, inicialmente ele vai dizer para a gente tentar usar ali o Telnet, tá? Vou dar um Telnet. Como é que a gente usa o Telnet? Eu dou o comando Telnet e o IP da interface que a gente já está configurado no switch, que é esse IP aqui, da VLAN 1, 10.10.10.2. Então, eu vou lá, 10.10.10.2. Então, aqui já estou conectando no switch por Telnet, ele pede um password. Esse password também está lá no passo a passo. E é Cisco, tá? Tanto o de exec quanto esse aqui da linha é Cisco. Então, já entrei no switch, tá? Então, aqui, ó, estou no switch através aqui do meu PC. Só que o que ele vai pedir para vocês criarem o SSH, configuração SSH no switch, para que esse acesso seja por SSH, tá? E não por Telnet. Isso aqui que é a atividade da aula de hoje, tá? Até que o Jeff tinha comentado aí numa aula passada, acho que foi na aula passada, né, Jeff? Não lembro agora. Isso, foi na aula passada. Foi na aula passada, né? Então, claro, pessoal, que aqui é um computador virtual, tá? Mas é exatamente como se eu estivesse num terminal, um computador físico, tá? Porque aqui vocês estão usando, na verdade, ó, é o prompt de comando, tá? Aqui, no caso, seria o DOS lá, do command prompt do Windows, tá? E depois, quando vocês fazerem a configuração, vocês vão ter que usar o SSH. Tá? E aí, já passando para vocês, se alguém tiver dificuldade, no SSH eu tenho que dar o comando SSH-L. O username é o usuário que eu criei naquele passo que eu mostrei aqui anteriormente, tá? Nesse passo aqui, ó, username, por exemplo, aqui, admin. Se meu usuário é admin, quando eu for conectar o SSH, eu tenho que colocar aqui -L admin. Que eu vou me conectar usando esse usuário. E o target, o que é o target? É o IP da interface que está configurado lá, que é o 10.10.10.2, tá? Que também já está dado lá no exercício. Dou um Enter, tá? Por que deu isso aqui? Porque eu não configurei o SSH. Mas depois, se vocês configurar corretamente, vai entrar aqui e vai pedir uma senha. Aí vocês usam a senha que vocês criaram aqui na hora de fazer a configuração do SSH, tá? Aí vocês vão entrar lá no switch e depois ele tem aqui mais alguns passos, tá? Ele pede aqui para criar, ó, um administrador com esse nome, a senha com o nome Cisco, tá? Então ele dá o passo a passo aqui do que tem que fazer. Só que, claro, ele não dá os comandos, mas os comandos são exatamente esses comandos que estão aqui nesse slide, tá? Ok, senhores? Ok? Eu vou voltar aqui e fazer esses comandos aqui no terminal, tá? Para a gente ver aqui. Eu vou pegar um switch aqui qualquer. Deixa eu abrir um zero aqui, um zerado.
Então, esses comandos aqui, tá, pessoal? Vou fazer um passo a passo para a gente como configurar uma interface virtual num switch qualquer aí, tá? Então, botei aqui um switch qualquer, zeradão aqui, dei o enable, entrei no exec privilegiado. Então, como é que eu vou fazer a configuração básica, tá? Para a gente, lá naquele exercício ali, você tem que fazer, isso já foi feito, tá? Já tem a interface virtual, então vocês já conseguem fazer ali o acesso normal, tá? Não precisa fazer isso, já tem. Ali é só para configurar SSH. Mas caso eu tenha que configurar primeiramente, né, na primeira vez, como é que eu faria? Config terminal, para entrar no modo exec privilegiado. Pessoal, deixa eu aumentar um pouco essa fonte aqui, tá? Para ficar um pouquinho melhor para vocês verem. Vamos ver. Tá, aí ficou melhor. Então, eu entrei no modo aqui no modo de configuração, desculpa. Como é que eu crio uma interface SVI? Interface VLAN. Aqui o número pode ser qualquer um, tá? Mas normalmente a gente usa o 99, tá? Meio padrão. Então, aqui na verdade, eu estou criando uma interface que é uma VLAN 99. Depois, como eu falei no próximo capítulo, a gente vai ver mais sobre VLANs, tá? Por enquanto, só saibam que isso aqui é um comando para criar uma VLAN de número 99. Dentro dessa VLAN, eu vou dar o IP address e o IP qualquer, tá? Vou usar o mesmo que está aqui no slide, 172.169.11 e uma máscara de subrange. Então, eu atribuo o IP e uma máscara nessa interface virtual. Dou no shutdown também, tá? Para ativar a interface. Dou um exit. Dou lá o comando IP default gateway, passando o gateway lá, porque isso, para eu conseguir acessar o switch através de redes remotas, né? Senão eu não consigo. Dou aqui um end normalmente e sempre que eu fiz algo que está certo, né? Eu considero que esteja certo, a gente dá o copy run config startup config para copiar isso para o arquivo de inicialização. Então eu saio aqui e dou um desculpa. Não estava no lugar certo, desculpa, enable. Ah, meu filho. Show running config. Então vamos lá no arquivo de configuração. Vamos ver aqui. Ó, interface VLAN 99. IP address, o IP lá que eu configurei, a máscara que eu configurei. Já foi atribuído aqui pelo próprio switch aqui o MAC address, tá? Lembrando que isso aqui é uma interface virtual, tá? Então é um endereço MAC virtual também. E aqui o getter padrão, que é o que eu coloquei lá, ok? Então, com isso aqui, é possível depois eu configurar as linhas virtuais, enfim, e acessar também o switch remotamente. Porque ainda não tem nada, né? As linhas virtuais não estão configuradas, não tem SH, tá? Eu só fiz aqui a configuração inicial aqui de uma VLAN, tá? E vamos aqui só fazer uma configuração de alguma interface do switch do... por exemplo, a interface F018, sei lá, vamos configurar aqui. Para a gente configurar a velocidade e o half duplex. Então, ó, o duplex, você tem a interrogação, ó, eu posso colocar duplex alto para automaticamente os dois switches fazerem a configuração, o full para forçar o full duplex e o half para forçar o half duplex. Então, eu vou botar duplex full, eu quero forçar aqui, por exemplo, o full duplex. O speed, velocidade, desculpa. Speed, 10 para 10 megabits, 100 para 100 megabits e alto para automaticamente fazer a configuração de velocidade. Então, percebam que esse switch aqui, ele só trabalha até, desculpa, essa interface, né, Fast Ethernet, só até 100 megabits, tá? Para eu conseguir 1 gigabit, eu tenho que estar configurando uma interface gigabit. Esse switch ele tem duas, uma interface gigabit, mas nesse momento eu estou uma interface Fast Ethernet, então no máximo 100 MB. Então, vou colocar aqui alto.
E esse aqui ele tem também o MIDEX, ó, o MIDIX ali. Que eu posso colocar aqui, eu só tenho a opção alto, né, para automaticamente ele fazer essa detecção de um cabo crossover ou de um cabo direto, tá? Então eu coloco aqui alto. Então essa interface aqui, caso eu conecte um cabo errado, ele vai automaticamente fazer essa configuração e vai funcionar a conexão, tá? Lembrando, pessoal, essa questão de cabo errado ou certo é que quando eu conecto um switch em outro switch, até pouco tempo a gente tinha que usar um cabo de crossover, tá? E quando eu conecto uma porta, um switch num roteador ou num PC, eu usava um cabo direto, que é o cabo comum, tá? Então, por isso tinha esse problema e por isso foi criada essa opção aí para isso não ser mais um problema. Nisso aí, professor. Hã? Nisso aí, então, ele a pessoa que for configurada é obrigada sempre a ativar para não dar erro, certo? Desculpa, eu entendi. Então, sempre obrigado a ativar para não dar erro. O professor... Sim, é bom ativar para não dar erro. Na aula de cabeamento, o professor disse que o problema que dava antigamente é que queimava as placas NICE do... Porque assim, pessoal, vocês vão ver isso em cabeamento, tá? Mas os cabos ali de internet, de par trançado, são 8 fios, né? E aí um cabo de par trançado é invertido ali numa ponta, o que é ali positivo e negativo, enfim, o que passa a energia, passa os dados, do outro lado ele é invertido, tá? Então por isso que é crossover, porque realmente, se lá o primeiro fio, sei lá, agora de cabeça não lembro, tá? Mas o primeiro fio que vai numa ponta é azul, lá na outra ponta, o último fio que é o azul, tá? Então, alguns fios são invertidos. Daí dá esse problema que o Nele falou para vocês aí de queima, enfim, não dá, a conexão ela não fica ativa, né? Por quê? Porque daí um fio que era para passar dados, por exemplo, passa energia, tá? Daí isso dá problema. Com isso aqui, as portas automaticamente detectam onde é que passa energia, onde é que passa dados, e elas vão configurar daí as portas em si, para dizer, não, esse fio aqui, apesar de passar energia, ou deveria passar energia, está passando dados, eu vou alterar para que a energia passe no outro par, né, de cabos, né, que na verdade são 4 pares de cabos, né, que são 8 cabos, né, 8 fios, na verdade, em cada cabo. Tá? Então é para não ter esse tipo de problema aí. Mas se vocês já viram isso, então, que bom. Não sei se acho que sabe do que eu estou falando. Tá? Na aula de treinamento. Até, tipo, quando fosse conectar 2 computadores também, antigamente, eu tenho um notebook e um PC, eu quero conectar os dois para fazer uma rede entre os dois, mas sem switch, sem nada. Eu pegava um cabo e conectava de um lado ao outro. Só que bem antigamente tinha que ser esse cabo crossover, senão dá um problema, podia queimar a placa ou não haver conexão. Mas as placas mais modernas também de computadores, elas também já percebem automaticamente que não é um cabo crossover e elas fazem também esse ajuste automático já na própria placa, né, ali, onde era para passar dado, ela muda para passar a energia, por exemplo. Tá? Mesmo sem esse comando aí? Nos computadores, sim. Nos computadores, sim, tá? Nos computadores mais atuais, nas placas de computadores, sim. Se for mais novas as placas, tem placas que já fazem isso automático. Dentro não faz nada, simplesmente conecta o cabo comum e ele funciona. Tá? Olhar sempre o ano de fabricação. Isso é do driver, né, daí, Arthur? É o driver do Windows, enfim, do Ubuntu, que são mais atuais, eles já têm essa função interna de detectar, mesmo que não seja um cabo cruzado, eu fazer essa conexão mesmo sem magicamente, né? Mas bem mais antigamente, com placas mais antigas, teria que ser um cabo cruzado. Tá? Até tem um guardado em algum lugar aí, não lembro, mas eu tinha um. Se vocês olharem as duas pontas, vocês vão ver que realmente um lado tem uma sequência de cor e na outra ponta é outra sequência de cor. Respondido? Yep. Deixa eu ver outra coisa aqui, se tem algum comando aqui. Peraí. Tá, vamos dar um comando aqui, ó, só para vocês verem aqui, peraí. Opa. Exit. Outro exit. Show. Interfaces. Qual eu configurei aqui agora, meu Deus? Foi a 18? Nem lembro mais. 18. F18. Ó, pessoal, dá o comando aqui, show interface. Ó, que aparece aqui, ó, fast turn 018, is down. Por quê? Porque apesar de configurar o speed aqui, enfim, o MIDEX e também o full duplex, eu não tenho nada conectado aqui na porta, né? Então, enquanto eu não conectar um cabo físico,
isso aqui sempre vai ser down, né? Então, tem que conectar um cabo fisicamente e depois esperar um tempinho para ver se, tanto fisicamente quanto a nível de enlace de dados, a interface vai estar operando, tá? E aí, aqui, se vai... Conexão ali vai ser do full duplex. Como eu botei aqui full duplex, a velocidade vai ser automática. Mas como eu coloquei aqui full duplex, caso um outro lado não aceite full duplex, tá? Aí pode dar algum problema na conexão, tá? Então, o que é assim o recomendado? Mesmo que tenha essa opção de alto, se eu conheço os dois equipamentos que estão conectados entre si, as duas pontas, é interessante eu manualmente eu colocar, eu quero full duplex nos dois lados, eu quero 1 gigabit dos dois lados, ou eu quero 100 megabits por segundo dos dois lados, tá? Por mais que tenha esse alto aí de ser automático, por quê? Porque o alto, dependendo do software de um lado ou do outro, ou até na questão de hardware, pode ter algum problema na comunicação, tá? E nesse ajuste automático de velocidade, ou de full duplex, half duplex. Então, pode dar algum problema. Então, quando a gente vai lá e manualmente, assim, força, eu quero 100 MB e 100 MB, quero full duplex, a chance de dar erro é menor, tá? Então, caso vocês coloquem, às vezes, sempre alto e dê algum problema, mudem, coloquem manual 100, ou se for gigabit Ethernet, 1 GB, 1 GB, full duplex, 1 gigabit Ethernet é obrigado a ser full duplex. Forcem isso, porque daí a conversação ali e o ajuste entre os dois equipamentos, ele tem mais chance de ser bem executado, tá? Ok? Então, não é só porque existe o alto que a gente vai deixar tudo sempre o alto, tá? Então, os recomendo, se eu conheço os equipamentos, eu sei quais são os equipamentos, eu vou lá e coloco, eu quero que seja isso. Sei lá, giga, enfim. Tá? Não deixem tudo assim, eu vou botar só alto e seja o que Deus quiser. Daí pode, sim, dar alguns problemas, tá? Não é que é para dar, tá? Mas falando que pode dar algum problema. E daí, na aula que vem, pessoal, a gente vai continuar aqui na 5.2, que é sobre como proteger as portas do switch, tá? E modos de acesso também aí do switch. Hein? Questão de segurança aí. Mais uma coisa, senhores? E aí, da aula que vem também hoje a gente tem, deixa eu voltar aqui para o SIGA, nós temos aqui essa do SSH, e daí na aula que vem tem uma outra atividade que daí é sobre configurar a segurança nas portas do switch. Tá? É o que a gente vai ver na aula que vem. Então vai ter também um exercício prático. E aí esse capítulo 5 já entra lá na segunda leva de exames, né? Até agora, começo de dezembro, é até o capítulo 4. Aí os 5, 6 e o 7 é só lá em fevereiro, né? O prazo para vocês fazerem. Então, mas eu nem abri ainda, só vou abrir o 5, depois da aula que vem, quando a gente terminar o capítulo 5, daí eu vou lá na Cisco e abro o 5, 6 e o 7. Por enquanto, só até o 4. Não esqueçam que é 1, 2, 3 e o 4, e o 2 tem um prático também. Mais alguma coisa aí, senhores? Fazer esse exercício agora, daí tu falou que semana que vem tu vai botar outro exercício e vai abrir o... Hoje é da SSH. Semana que vem é um exercício daí prático também, que está lá no exame tá lá no material da CIS, tá, pessoal? Que é sobre segurança de portas. Se você já quiser lendo o exame, lendo esse subcapítulo 5.2 e já baixar o exercício e fazer, tudo bem, tá? Não tem problema. A gente vai ver na aula que vem, mas se quiser se adiantar, e aí eu vou abrir o exame do capítulo também. Tá, provavelmente na semana que vem, na terça, eu já vou abrir, tá? Na segunda, na terça, eu já abro. Eu comecei a ler já essa primeira parte que tu tinha me falado semana passada para fazer esse exercício, né, para treinar, eu já tinha feito. Eu já comecei a ler. Ele ia até a metade e estava começando a ler o resto. Daí, então, já vou terminar. Essa semana já termino. Beleza. Até tem um outro também, tá, pessoal? Além desse, tem um outro que é para você verificar algumas falhas na segurança das portas do switch e resolver essas falhas, tá? Esses problemas. Mas eu não vou colocar aqui, mas tá lá no material da Cisco. No finalzinho lá. Aí também, quem quiser fazer, tranquilo, tá? Estejam livres para fazer, tá?
que é esse aqui daí, ó. Esse aqui é o que eu vou passar para vocês, tá? É esse aqui, solucionando problemas de segurança de port switch, tá? Aí já tem uma configuração, tem alguns problemas, você tem que analisar com aqueles comandos show IP interfaces, enfim, usar aqueles comandos para verificar como está a configuração atual da rede, da topologia, depois fazer alguns ajustes aí para que a conexão seja, entre as máquinas aqui, seja exitosa, né? Tenha conexão entre os PCs, tá? Mas eu não vou colocar no Siga, mas quem quiser fazer, sim, à vontade. Eu vou colocar esse aqui, tá? Já tá lá, né? Só não abri ainda. Pessoal, essa parte de switch, essa parte de configuração aqui inicial é bem importante, tá? Porque depois a gente vai ver VLAN, ver ACL, tá? Então, aí tem coisas que já tem, essa base aí já tem que ter, tá? Para depois não ficar, tem que ficar voltando. Como é que eu configuro a interface virtual? Como é que eu mudo uma configuração da porta do switch? Enfim, tá? Então, é importante que vocês peguem bem essas configurações básicas aí, tá? Porque lá depois, quando tiver exercício lá na frente, vai dizer, configure uma CVI no switch tal, configure VLAN no switch, configure uma ACL, configure um NAT, um DHCP. Então, tudo é somando, tá? Então, essa parte de configuração aqui, qualquer exercício daqui para frente que tenha um switch, vai pedir para ti configurar uma interface virtual para te conseguir acessar ele remotamente, e aí criar VLANs, que VLANs a gente cria no switch, ou, enfim, uma outra configuração, tá? Então, os comandos ali sempre vai somando, né? Dificilmente, é uma coisa separada da outra, tá? Ok? Tanto que um dia, se você configurar uma rede grande, vai ter que ter tudo isso aí, né? Os switches, roteamento estático, dinâmico, as ACLs, vai ter que ter, de repente, um NAT, um DHCP, tá? Enfim. Então, tudo vai agregando. Mais algo, senhores? Ou senhoras, né? Desculpa. Hoje teve só 7, o pessoal tá sono. Pessoal, só vou parar aqui a gravação rapidinho para não ficar grande o vídeo.